Boa tarde, meus irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Jesus Cristo seja como um farol, guiando a nossa vida, guiando o nosso dia. Que Ele nos guie, nos leve a caminhos, a trilhas de salvação e vida eterna, meus amados. Amém? Irmãos, hoje nós vamos refletir em João 2, versículo 15 e 16. Lá diz o seguinte: Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Essa passagem bíblica, meus irmãos, ela nos revela um confronto entre Jesus e os cambistas, as pessoas que estavam fazendo da casa de Deus mercado. Isso deixou Jesus furioso. Então ele expulsou todos do templo e pediu para que não fizesse da casa do pai dele um mercado. Ele teve que confrontar essas pessoas. E assim como Jesus confrontou muitas pessoas na época dele, meus irmãos, com nós não é diferente. Confrontos na nossa vida é inevitável. Muitas vezes precisamos confrontar nossos medos para que eles não nos dominem. Enfrentamos nossos erros, porque ignorá-los nos prejudicaria. Confrontamos pessoas também. Jesus teve vários confrontos com aqueles que se opunham a ele. Além disso, os apóstolos e profetas de Deus eram frequentemente forçados a confrontos, pois suas mensagens perturbavam as pessoas. O confronto pode ser útil ou prejudicial, dependendo da situação, meus irmãos. A Bíblia dá exemplo disso. O confronto prejudicial é motivado pelo orgulho, ganância ou algum outro desejo carnal. Há pessoas que confrontam os outros para obter vantagens ou parecer melhor que as outras. Há confronto também entre pessoas que discordam uma da outra. A opinião de uma é outra e da outra é outra. Então elas discordam e entram em confronto por isso. Mas, meus irmãos, nada se ganha com esses tipos de confronto. Esses confrontos são motivados por desejos egoístas. E muitas vezes Jesus foi objeto de um confronto sombrio enquanto pregava e ensinava na Judeia. Os sumos sacerdotes, os saduceus e os fariseus, motivados pelo orgulho, medo, ignorância e desejo de poder, ficaram ofendidos. Eles se ofenderam com o que Jesus dizia e com o que ele fazia e se aproveitaram de todas as oportunidades para confrontá-lo. Seu confronto final terminou com a sua crucificação, o maior crime da história humana. É claro, meus amados, que nem todo confronto são ruins. Nem todos os confrontos são ruins. Jesus confrontou os líderes judeus sobre sua hipocrisia e falso zelo religioso. Em 2 casos, ele expulsou os ladrões e charlatões do templo, como um ato de confronto justo. Isso está em João 2,15, que é o versículo que nós estamos meditando. No Antigo Testamento, meus irmãos, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi sobre seu pecado com Betseba. Esse confronto resultou no arrependimento e restauração de Davi. O confronto do profeta Natã não foi egoísta, pois sua motivação era o bem do outro, era o bem de Davi, que estava errante, cego, e Natã veio para abrir os seus olhos e confrontá-lo. Então, nesse caso, o confronto foi um confronto saudável. Irmãos, o confronto é uma parte inevitável da vida. Vamos confrontar, vamos ser confrontados. Evitar o confronto pode parecer uma coisa boa, mas há momentos em que é necessário e é um erro evitá-lo. Conflitos não resolvidos podem se transformar em problemas gigantescos no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Então, é extremamente importante resolver conflitos familiares, para que isso não se torne um hábito e venha tirar a paz, a harmonia do nosso lar. Irmãos, quando nós aprendemos a resolver conflitos de maneira saudável, promovemos o bem-estar no nosso lar. Aprendemos a ouvir e ser ouvidos, e isso estabelece a ordem no nosso lar. Então, meus amados, se há alguma coisa no nosso lar, ou no nosso trabalho, na nossa igreja, que nós não estamos gostando, seja algum comportamento desagradável,
dos filhos, da esposa, do esposo, de algum funcionário, de parentes, de amigos e até de pessoas estranhas que nós não conhecemos. Se tem algum comportamento desagradável desse acontecendo ao nosso redor, nós temos que confrontar. O confronto vai ser inevitável. Nós não podemos permitir no nosso meio comportamentos desagradáveis, mentira, desonestidade, falta de respeito de filhos com o pai. Nós não podemos aceitar amizades erradas de filhos, de marido ou de esposa. Nós também não podemos aceitar dentro do nosso lar abusos psicológicos. O abuso psicológico, meu amado, é humilhação pública e em casa. Muitas vezes há esposo, há esposas ou filhos que passam por humilhação pública e em casa também eles são humilhados. O pai ou a mãe faz algum comentário desagradável com o filho, ou o marido faz comentário desagradável em relação à esposa, ou a esposa faz comentários desagradáveis em relação ao marido. Isso pode ser na rua, na igreja, no mercado, onde for. E isso nós não podemos aceitar. Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos esse tratamento de esposo para esposa ou de esposa para esposo. E também com os próprios filhos são tratados dessa forma. Isso chama-se abusos psicológicos. Aí muitos falam, meu marido é desse jeito, não presta atenção, meu filho é assim, é o jeito dele. Não, ele pode ser do jeito que ele quiser, mas ninguém pode aceitar o jeito de ninguém que venha servir para nos maltratar. Cada um tem o seu jeito, problema deles. Mas nós não podemos aceitar isso. Na nossa casa, no nosso trabalho, ninguém que venha nos maltratar, nos humilhar. Então, meus amados, se está acontecendo tudo isso, se tem alguma dessas coisas acontecendo no meu lar, ou no seu lar, ou no nosso lar, vamos ter que expor a nossa opinião. Nós não estamos gostando do que está acontecendo dentro do nosso lar. Temos que expor, temos que falar, porque a casa é nossa, somos nós que sustentamos a casa. Então, a autoridade da nossa casa, primeiramente, é Deus. Segundo, somos nós. E nós não podemos aceitar isso dentro do nosso lar, de forma alguma. Se está errado, vai ter confronto, vai ter que confrontar. O confronto vai ser inevitável para que a paz, meus irmãos, e a ordem e a harmonia seja estabelecida novamente no lar, na nossa casa, na sua casa, na casa de alguém que esteja passando por isso. Essa harmonia, a paz, ela tem que ser estabelecida novamente. Porque uma casa que tem todas essas coisas, todos esses problemas, está totalmente desorganizada, sem freios, sem limites. Então, o confronto e a conversa são formas de organizar esse lar novamente. A outra forma eficaz de ter o lar totalmente restabelecido é Deus, meu irmão. Temos que recorrer a Deus. Se isso está acontecendo nos nossos lares, a primeira coisa é recorrer a Deus para que Ele nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para que a gente possa confrontar de maneira saudável, para não criar um problema maior. Temos que confrontar com sabedoria divina, porque ela vai nos ensinar, nos instruir como falar, o que falar e de que maneira devemos falar. Então, se Deus está nesse meio, vai ser um confronto para resolver problemas, situações que nós não podemos permitir nos nossos lares. Deus é o principal nisso aqui. Ele entra como a chave mestra, a chave principal para resolver todas essas questões que possam estar acontecendo dentro dos nossos lares. Ele é que vai derrubar por terra todo espírito de mentira, todo espírito de desonestidade, todo comportamento desagradável, toda falta de respeito entre filhos e pais, pais e filhos. Ele que vai derrubar tudo isso por terra. Ele é que vai tirar do caminho dos nossos filhos amizades tóxicas, vai tirar do caminho do nosso marido, do caminho da nossa esposa, amizades tóxicas, amizades que são sem futuro, que só traz problema e confusão. Ele é quem vai derrubar por terra esse espírito de humilhação que vem para nos humilhar. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Fique firme. Se está acontecendo isso em algum lar, vá para a oração. Clame a Deus, bote Deus na frente e peça a Ele para resolver toda essa situação. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje, tá bom? Deixa o teu like, se inscreve nesse canal.
Manda essa mensagem para o maior número de pessoas que você conhece. Se você conhece uma família que está com esse problema, que tem a vida toda bagunçada, tudo desorganizado, manda essa mensagem. Vai ser bênção para a vida dela. Vai ser uma luz no fim do túnel. Amém, meus irmãos? Até o próximo.